Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Um trecho, um período do item 10. Nos tempos atuais de renovação social, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Escolhemos esse tema para prestarmos uma singela homenagem aos 160 anos de O Livro dos Médiuns, cuja data da primeira edição é de 15 de janeiro de 1861. E também para oferecer o nosso respeito, a nossa gratidão a todos os médiuns que nesse momento, trabalhando com Jesus, têm sido amparo, socorro e sustentação a milhões de pessoas que buscam no Espiritismo a mensagem renovadora de paz e de esperança. Essa página é de autoria de Allan Kardec, a página que foi lida, o trecho que foi lido de O Evangelho. E nós vamos compartilhar com aqueles que nos veem e nos ouvem uma mensagem considerada orientação, que foi psicografada no Centro Espírita Meimei, em Franca,
No ano de 1998, pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista. Trata-se de um relicário de luz, porque o benfeitor espiritual, autor da página, ele nos traz orientações seguras de como podemos aproveitar melhor o entendimento da leitura de o Evangelho que fazemos, pelo menos uma vez ao dia, quando nos dispomos a fazer a nossa oração. Uns preferem abrir o Evangelho ao acaso, ler um trecho ou o item e depois fazem a oração. Há aqueles que optam por primeiro fazer a oração e depois abrir o Evangelho e ler o texto todo do item ou apenas algumas frases. Mas o fato é que todos nós, com raras exceções, paramos demoradamente para analisar cada frase ou cada palavra que o texto nos oferece. E é exatamente essa necessidade de nos aprofundarmos que o benfeitor, amigo espiritual, que oferece o seu amor, a sua caridade aos trabalhos da Casa de Meimei aqui em Franca, nos propõe. E ele começa dizendo de uma maneira que nós reconhecemos que ele está falando para nós, para cada um de nós em particular. Porque a primeira frase diz: se tu buscas orientação segura para a tua vida, tenha o Evangelho como o teu livro preferido. Não só para a leitura, mas busque estudá-lo. Ele está falando comigo, com a senhora, com o senhor, com você que está nos ouvindo. Ele fala ao nosso coração. Quem não está buscando orientação segura para a vida? Todos nós. E ele prossegue, o benfeitor, nos dando o passo a passo de como isso é possível, como explorar, tirar o proveito máximo da mensagem que lemos. Então ele diz: comece pelo título do capítulo, atente para o título, leia-o em voz pausada. O título é A Fé Transporta Montanhas. Vamos ouvir essas palavras como se formassem uma frase musical a penetrar o nosso ouvido para alcançar a acústica da nossa alma. Pegue um caderninho, ele faz esse convite, registre essa frase e comece a dialogar com ela como se ela fosse o nosso interlocutor. E a primeira pergunta que fazemos, ou devemos fazer, se queremos aproveitar o máximo, extrair o máximo desse conteúdo: a que montanhas o Evangelho se refere? E por que Allan Kardec colocou esse tema, considerando os médiuns como árvores, nesse capítulo? Por quê? Qual é a relação que se deve estabelecer? Em seguida, vamos escolher uma frase que foi lida no item e nós escolhemos: os médiuns são árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Médiuns. Será que Allan Kardec,
ao escrever esse texto, referia-se apenas aos médiuns ostensivos? Vamos dialogar. Vamos desenvolver essa ideia, esse raciocínio. É possível que não, porque se ele, Kardec, desejasse especificar, obviamente ele teria feito, como fez em outras páginas, abrindo parênteses, veja-se em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 14, 15 e 16. Ali encontramos médiuns escreventes, receitistas, psicógrafos, psicofônicos, inspirados, intuitivos e tantos outros. Então quer dizer que Kardec refere-se aos médiuns de uma maneira geral? Médiuns da vida, da caridade, do perdão, da compreensão, do amor. Médiuns. Todos não o somos, segundo o Livro dos Médiuns. E, obviamente, Kardec também inclui os ostensivos, sim. Continuemos. Se os médiuns são árvores que produzem frutos, que frutos são esses que o médium deve produzir para alimentar a seus irmãos? Alimento espiritual, mas que alimento é esse? Onde encontrar esse alimento espiritual capaz de dar conforto, renovar esperanças, renovar a fé, devolver a paz de espírito àqueles que buscam o cristão, o médium cristão, o médium espírita, o trabalhador com Jesus? Ora, esse alimento espiritual está muito bem definido em o livro Pai Nosso, da nossa querida patrona Meimei. A doce Meimei desenvolve esse assunto intitulado Alimento Espiritual, quando ela vai desdobrar a frase que está na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ali vamos encontrar a importância do trabalhador espírita cristão, do médium espírita, desenvolver essa habilidade com a boa leitura, uma boa mensagem através de uma live, de um vídeo, através da oração, da doação dos seus fluidos, que também alimentam aquele que busca o porto seguro nos trabalhadores espíritas, nos médiuns espíritas. Então assim nós vamos desdobrando essa frase musical e vai penetrando a acústica da nossa alma através dos ouvidos, porque podemos dialogar assim como estamos falando, verbalizando as palavras, a frase, até nos darmos conta de que nós podemos ser essa árvore, podemos dar bons frutos de orientação. E como deve ser essa orientação? Quem de nós já não tomou um remédio amargo para o fígado? Não nos agrada, mas ele é importante. Quem de nós já não tomou uma injeção? Não nos agrada, mas ela é importante para restabelecer a saúde e o bem-estar do corpo físico. Então, nem sempre vamos ouvir aquelas palavras cobertas pelo mel. Às vezes é necessário que a palavra orientação desperte aquele que nos busca para alimentar-se do fruto de que somos portadores naquele momento.
porque esse fruto pode ser essencial para libertar aquele espírito das amarras de que se vê envolvido e não percebe. Mas também nós podemos ser essa árvore capaz de nos alimentar a nós mesmos, renovando as próprias forças e a esperança. E o benfeitor termina a mensagem dizendo: o Evangelho é Jesus nos instruindo. Deixamos então a todos os médiuns do Brasil e do mundo, esses trabalhadores abnegados e incansáveis, fiéis a Jesus, que mesmo nesse momento grave e santo, continuam produzindo frutos sazonados de amor e esperança, consolo e paz a todos os que o buscam através das obras psicografadas, das lives, dos vídeos, das palestras, conferências, workshops e dos médiuns também da nossa casa de Meimei, que tanto se dedicam ao trabalho do bem e da caridade, oferecendo um alimento, um sorriso, uma palavra, um medicamento, a sopa fraterna e abençoada. Quantas mãos que continuam laboriosas, quantos corações irradiando amor, porque o trabalho não cessa, porque Jesus não descansa nunca. E assim terminamos as considerações de hoje, dedicando a esse benfeitor espiritual que, através da mediunidade psicográfica da nossa querida irmã Alzira, nos deixou esse relicário de luz. A todos nós, muita paz. Aproveitemos o máximo dessa leitura edificante, pelo menos uma vez ao dia, e nós vamos perceber os efeitos maravilhosos desse momento reservado à oração e à espiritualidade. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado
de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos, e também para os nossos inimigos,
que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. Na noite de 24 de novembro de 1995. O Evangelho. Graças ao Evangelho, pode-se saber com certeza quais são os defeitos a serem corrigidos. O Evangelho é assim como uma peneira selecionando o produto, mostra o lado bom de cada criatura e oferece o caminho para aquele que se acha perdido em aflição. Quem se acha sem roteiro na vida é porque está sem o roteiro do Evangelho. Diante de todas as dificuldades, o Evangelho é a solução. Por mais queiramos oferecer receita de saúde e paz para alguém, nenhuma se igualará ao Evangelho para nos fornecer a exata receita para a nossa saúde e a nossa paz. Muita gente gasta fortuna para presentear um amigo. Quer um presente melhor que o Evangelho? Esse livro maravilhoso que traz para nós a luz, o esclarecimento e a formação. Leiamos, meus irmãos, esse livro que deve ser o nosso livro de cabeceira. Estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo e tenha certeza, aí todos encontrarão respostas às suas dores, consolo para as suas aflições e paz para os seus espíritos. José Florencio. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.